irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 92, cujo título é Os Seres Viventes. Amém, os seres viventes. Hoje nós vamos entender quem são esses seres viventes. Ah, porque é muito importante. Nós vimos na semana passada dos 24 anciãos e hoje vamos ver sobre os quatro seres viventes. Então, é muito importante, amados irmãos, que nós entendamos quem são esses dois grupos de pessoas é modo de falar, né? Esses dois grupos de, não pessoas, dois grupos de seres, essa é a palavra correta, né? Para que não haja confusão, porque a verdade é que, se vocês conhecerem vários estudos de Apocalipse, e lerem várias opiniões de vários irmãos, há muita confusão em relação à identidade desses dois grupos de seres, né? Então, nós estamos aqui, nosso intuito, claro, não é mostrar a opinião de outras pessoas para gerar discussões, essas coisas, porque não é o nosso sentimento aqui. E também porque nós temos confiança, temos a segurança do que o mais claro é o que nós temos ensinado para os irmãos aqui, tá bom? Então, nós vimos que os 24 anciãos são seres angelicais, são anjos, né? E os quatro seres viventes, nós vamos falar quem são agora. Esses dois grupos de seres, eles estão na presença de Deus, aqui em Apocalipse capítulo 4, que é onde nós estamos. Então, eles ficam na presença de Deus, eles estão o tempo todo na presença de Deus. Eles estão ali. E isso é maravilhoso. E nós vamos também ver, nós vimos um pouquinho na semana passada o que os 24 anciãos fazem aí na presença de Deus, qual é a função deles, o que eles estão fazendo. Você se recorda, né? Se você não se recorda, deve ouvir a mensagem passada, porque não dá para eu revisar aqui. E hoje nós vamos ver também quem são os quatro seres viventes e qual a função deles. O que eles fazem. Isso é muito importante, irmãos, porque a função, quem eles são e a função deles é importante, e a função, principalmente para nós, é muito importante. Porque nós vamos ver que esses dois grupos, eles estão ali adorando, louvando ao Senhor, sem descanso, de dia e de noite. E isso é um exemplo para nós. Isso deveria também ser o nosso objetivo, como cristãos, não é? Nós temos que ter esse sentimento. Mas vamos lá. Eu só queria tocar num pontinho da semana passada que eu não comentei, por causa do tempo, né? E também por um pouco de esquecimento, eu acabei não comentando, e o irmão Natal ele citou depois da mensagem, né? Ele explicou, e eu preciso também explicar para ficar registrado para os irmãos aqui, tá bom? Apesar que nosso irmão Natal já explicou na semana passada. Mas vamos. Que ponto é esse, né? Que os 24 anciãos, como está em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, fala assim: ao redor do trono, então eles estão lá no trono. Mas observem um ponto muito importante aqui. Esse ponto é muito importante. Onde estão esses dois grupos de seres? Eles estão no céu, nós sabemos. Mas em que parte do céu? Fazendo o quê? Aonde? Eles estão ao redor do trono. Então, todos eles estão ali ao redor do trono, né? Os 24 anciãos estão em tronos, os próprios 24 anciãos estão em tronos, 24 tronos, mas os seres viventes estão ao redor. Então, mas todos eles, tanto os 24 anciãos quanto os seres viventes, eles estão sempre ali em volta do trono de Deus. Isso sim já é uma lição para nós. Não é? Qual a lição? Que nossa vida deveria ser uma vida em volta do trono de Deus. Nós estamos nessa terra, eles estão nos céus, mas nós estamos nessa terra. Independente do fato de nós estarmos na terra e estamos nos céus, isso quer dizer que só pelo fato de estarmos na terra, nós não deveríamos também viver na presença de Deus o tempo todo? Só pelo fato de nós estamos na terra, nós não deveríamos viver ao redor do trono? Irmão, irmã, a nossa vida cristã deve ser uma vida ao redor do trono.
Tudo que gira na nossa vida deveria ser centralizada no trono. O trono está no meio de tudo que está em volta, né? O trono de Deus está aqui e nós devemos estar todos em volta desse trono. Devemos estar olhando para esse trono. Quando diz estar em redor do trono, porque eles estão olhando para o trono. Claro, seres viventes, nós vamos ver que ele tem olhos para todas as direções, mas eles estão olhando para o trono. O principal direção que eles olham é o trono. Olham em todas as direções, sim, mas olham o trono também. Isso mostra que nós devemos viver uma vida totalmente sentada no trono do Senhor. Traduzindo de forma prática para os irmãos, né? Quando nós nos levantamos, nós devemos estar levantando para trabalhar, olhando para o trono de Deus. Quando nós louvamos, deveríamos louvar olhando para o trono, debaixo da autoridade do trono, da administração do trono. Quando nós almoçamos, devemos almoçar olhando para o trono. Quando nós respondemos às pessoas, devemos responder debaixo do olhar do trono. Quando estamos numa situação de conforto, de paz, de bonança, de prosperidade, deveríamos estar, principalmente nessa hora, olhando para o trono para não desviarmos. Quando nós estamos em situações de problemas, dificuldades, lutas interiores, exteriores, problemas em todas as direções, deveríamos estar também olhando ao redor do trono. Por quê? Porque isso quer dizer que tudo na nossa vida está na condução do trono. Tudo está no trono, está baseado no trono. Então, no versículo 4 fala, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. O detalhe que eu não comentei semana passada é a questão deles estarem vestidos de branco. O fato desses 24 anciãos estarem vestidos de branco, isso quer dizer que eles não necessitam de redenção, tá? Ou seja, eles nunca passaram por queda. Então, quem não passou por queda, quem não caiu em pecado, não precisa ser redimido. Eles estão vestidos de branco, vestiduras brancas, como nós temos comentado em Apocalipse, não é a primeira vez que é mencionado em Apocalipse vestiduras brancas. Vestiduras brancas quer dizer uma conduta, um viver que já foi trabalhado, santificado por Deus. No nosso caso, claro, mas no caso deles, eles sempre foram santos, não é? Eles não caíram em queda. Os anjos, esses anjos aqui, não são anjos caídos, claro, são os anjos que servem a Deus, eles não passaram por nenhum tipo de queda. Então, eles já estão brancos, tá? Eles não precisam da redenção. Esse é o ponto, tá? Vestiduras de branco. Aí, nós vamos agora para o versículo 5, que é a mensagem de hoje. Quando começa a citar os quatro seres viventes. Aí fala assim, do trono, irmãos, observem, eu estou de novo ressaltando isso, irmãos. Observem que nesse capítulo, não é à toa que a Sociedade Bíblica do Brasil, não sei se a sua Bíblia está assim, colocou no título desse capítulo a visão do trono de Deus. É claro que esses títulozinhos são colocados antes de cada capítulo, esses títulozinhos não estão na Bíblia original, né? Foram colocados pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas ela colocou, uma coisa muito interessante, a visão do trono de Deus. É interessante isso. Apesar disso não estar no texto original grego, isso foi colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, inclusive, do Brasil, mas não é interessante? Por que a visão do trono de Deus? Porque tudo que acontece nesse capítulo está olhando para o trono. É uma visão do trono. O trono, ele é a ênfase, ele é o centro de todo o capítulo 4 e 5. Claro, o 5 vai entrar no cordeiro, né? Mas é o cordeiro em relação a esse trono também. Agora, observe como o trono repete a palavra trono, né? No versículo 2 fala, imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Primeira coisa que João vê é o trono. Aí no versículo 3 fala, e esse que é sentado aonde? No trono, é semelhante a uma pedra de jaspe, e ao redor do trono um arco-íris, redor do trono, citando de novo o trono. Versículo 4, começa falando do trono de novo. Ao redor do trono também 24 anciãos, e assentados em 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aí versículo 5, de novo fala do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e de novo repete trono, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
Cada versículo parece que fala do trono. No versículo 6, adiante do trono, um como que mar de vidro. Irmãos, tudo é regido pelo trono, semelhante ao cristal, e também no meio do trono. De novo fala do trono. E a volta do trono fala de novo do trono. Quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então, tudo está relacionado ao trono. Ó Senhor Jesus, olha o versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono. Olha o versículo 10. 24 anciãos prostração diante daquele que se encontra sentado no trono. E no versículo 11, também está o trono indiretamente, quando fala da palavra poder. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Então veja que praticamente em todos os versículos deste capítulo o trono aparece. Por quê? Porque o trono é o centro não só de Apocalipse 4. O trono é o centro não só do livro de Apocalipse. O trono é o centro de todo esse universo. Irmão e irmã, o trono é o centro da nossa vida. Lá no céu, que é o que esse capítulo está descrevendo, tudo acontece em volta do trono. Tudo acontece por causa do trono. E tudo acontece devido que sai da ordem do trono. O trono controla todas as coisas e o trono é o ápice de todas as coisas. Mas na nossa vida, o trono é também o ápice e o centro e o controle e tudo que acontece na nossa vida está relacionado com o trono de Deus? O trono é que governa todo o nosso ser? Certamente, irmãos, que existe uma parte do nosso ser tripartido. O homem tem três partes, de três partidos de partes. O homem, ele é constituído de três partes. Todo ser humano é crente ou incrédulo, ele tem três partes, que é espírito do homem, espírito humano, parte mais interior do nosso ser, a alma, que é a nossa personalidade, mente, vontade e emoção, e o nosso corpo físico. Mas qual é a diferença entre nós e os incrédulos? É que o nosso espírito está preenchido pelo Espírito de Deus e os incrédulos não têm esse Espírito de Deus no seu espírito. E nós que temos o Espírito de Deus no nosso espírito, existe uma parte do nosso ser, por isso, por causa do Espírito de Deus no nosso espírito, existe uma parte do nosso ser que é celestial. Existe uma parte do nosso ser em que o trono governa, e que o trono reina, e que o trono é soberano, e que o trono tem controle absoluto. E essa única parte do nosso ser é o Espírito. Por outro lado, existe uma parte do nosso ser que é totalmente contrária ao trono, totalmente inimiga do trono, totalmente desobediente ao trono, que está em constante luta com o trono de Deus no nosso espírito, que é a nossa carne. A nossa carne é totalmente contrária ao trono. A nossa carne nunca vai submeter-se a Deus por si própria. De maneira nenhuma ela submete a carne, ela não coopera e faz a vontade de Deus em nenhum momento. Por si própria, não. Então, por isso que o livro de Gálatas fala que há uma luta no nosso interior entre espírito e carne. Entre espírito, quer dizer, entre o trono de Deus no nosso espírito, e carne, que na verdade, irmãos, deixa eu ser bem claro que os irmãos não se escandalizem, né? Entre o trono de Satanás e na nossa carne. No nosso espírito existe o trono de Deus. Na nossa carne existe o trono de Satanás. Ali, irmãos, a carne ela é totalmente desobediente a Deus. Por outro lado, totalmente obediente a Satanás, que governa a carne, que comanda a carne, que rege a carne.
Então, há uma luta entre dois tronos no nosso ser. Mas se nós vivemos no Espírito, aí sim, o trono de Deus é absoluto. E ele então pode vencer toda a carne. E ele pode mortificar a carne. Porque o Espírito vence a carne, não é? Por isso que o Senhor virou para Abraão e falou assim: anda na minha presença e ser perfeito. Na presença de Deus, nós somos controlados pelo trono. Irmãos, o que eu não estou aqui fugindo da mensagem de hoje, eu só estou ressaltando a importância de Apocalipse 4. Nós percebemos que o trono rege todas as coisas. Se rege os céus, por que não pode reger nosso ser? Por que o trono não pode reger o Gustavo? Por que o trono não deveria governar a minha vida? Se nós vivemos debaixo do trono, sob o comando do trono, irmãos, nós, em atitude, seremos como os 24 anciãos, como os quatro seres viventes, em atitude, pelo menos. Não, o Senhor terá sua total vontade de cumprir nessa terra, não é? Debaixo do trono há tanta glória. Nós devemos viver como eles, ao redor do trono. Façamos tudo nessa terra ao redor do trono. Vamos comprar um carro? Vamos comprar um carro ao redor do trono. Vamos vender uma casa? Vamos vender uma casa ao redor do trono. Vamos construir algo? Vamos construir ao redor do trono. Vamos destruir algo? Vamos destruir também debaixo do ao redor do trono. O trono deve ser aquele que comanda tudo, o trono de Deus. Assim nós seremos irmãos e irmãs espirituais, né? Isso são os vencedores. Vencedores são aqueles que conhecem o trono, não é? Mas vamos continuar. Aí vamos falar dos seres viventes, né? A descrição dos seres viventes começa a partir do versículo 6. Então vamos lá. Adiante do trono, tá vendo? Tudo começa diante do trono. Deixa eu. Não, me perdoe por ser tão repetitivo. Diante do trono. Tudo acontece diante do trono. Se nós queremos, no céu é assim. Se nós queremos ser celestiais, que vivem sob o controle do céu, nós temos que estar diante do trono. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, está bem no meio do trono. E à volta do trono, no meio e em volta. Olha a intensidade do trono, a influência do trono, o poder do trono sobre os quatro seres viventes. Os quatro seres viventes eles estão no meio do trono e em volta. Não me perguntem, já vou diante de antemão aqui dizer, não me perguntem por que eles estão no meio, eu não consigo entender também. Não entendo isso, eu não consigo entender o meio. O fato é que a descrição é essa aqui. Mas olha a intimidade do trono, o poder, a influência do trono. No meio do trono, e também e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos começar a entender os quatro seres viventes agora. Então, nós já vimos a influência do trono sobre tudo no céu. E os quatro seres viventes, então, a influência é muito grande, porque eles não estão só em volta. Os 24 anciãos, eles estão em volta, certo? Ó o versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos vestidos de branco. Então, os 24 anciãos, eles estão em volta do trono. Já os quatro seres viventes estão em volta e estão no meio. Olha a influência do trono sobre os quatro seres viventes. E isso eu estou enfatizando isso muito, irmãos, porque quando vocês entenderem daqui a pouquinho que significa os quatro seres viventes, vocês vão ver a relação deles conosco. Comigo, com você. Aí vocês vão ver, então, que em relação aos quatro seres viventes que dizem respeito a nós, a nossa relação conosco, quanto o trono é poderoso, quanto o trono deve ser altamente governante.
Não só está ao redor, mas no meio. Nós não podemos estar só ao redor, nós temos que estar no meio do trono, no centro do trono. Tinha um irmão, né, que não reúne conosco, um irmão muito precioso, que ele falava assim, ele me contou, né? Ele falou para mim e falou assim, irmão Gustavo, a minha oração diante do Senhor é, Senhor, eu quero estar não só de acordo com a tua vontade, mas eu quero estar, a minha vida precisa estar no centro da sua vontade. No centro da sua vontade, no meio da tua vontade. Esse irmão compartilhou isso comigo, né? Eu falei, puxa, irmão, muito bem, essa deve ser a nossa oração mesmo. Que essa também seja a minha oração, falei para ele, né? Também quero orar assim, Senhor, eu quero estar não só em volta do trono, eu quero estar no centro do trono, no meio do trono, de acordo com o trono, olhando para o trono, no meio do trono, vivendo no trono, o trono sendo o centro de toda a minha vida. Que a vida da igreja esteja em volta do trono e no centro do trono. Porque se nós não tivermos no centro do trono, ou seja, não nós mesmos, né? Entenda bem, quando diz está no centro do trono, é o trono no centro da nossa vida, isso que eu quero dizer. Se o trono não estiver no centro da nossa vida, nós vamos acabar colocando outras pessoas, ou nós mesmos, nossa carne, no centro do trono. Ou é o trono de Deus está no centro, ou colocamos outras pessoas, ou nós mesmos no centro. O homem passa a estar no centro do trono, o nosso ego pode estar no centro do trono. O meu desejo, a minha vontade, o meu ego pode estar no centro do trono, no meio do trono. Quem está no meio do trono da sua vida? Quem está ao redor no centro? Quem governa a sua casa? Quem governa a sua vida? Quem governa a vida da igreja? Quem decide onde você vai, onde você fica? O que você fala, o que você fica calado? Quem decide que hora você levanta para orar ou não? Ou que hora você dorme? A verdade é, irmão, que posso dizer com certo poder de confiança, de veracidade, que quase todos nós aqui, os centros somos nós mesmos. Nossa própria vida está no centro do trono. Mas a verdade é que nós precisamos aprender, Senhor, eu quero que o Senhor esteja no centro e eu esteja ao redor desse trono e no meio desse trono. Então vamos voltar, né? Vamos entender esse ponto maravilhoso do capítulo 4. O trono. O trono. Por que tudo começa no trono? Porque daqui para frente, irmão, vocês vão ver. Apocalipse vai parecer que vai acontecer um caos aqui para frente. Os próximos capítulos cada coisa que vai acontecer, que são coisas que, de certa forma, são assustadoras. Parece que virou uma confusão geral, onde Cristo vai conseguir poder, as coisas vão acontecer, Satanás vai deitar e rolar nessa terra, as coisas virar um caos. Aí vai aparentar, se nós não tivermos ao redor do trono, no centro do trono, que tudo virou uma bagunça. Não virou. Aqui começa com a visão do trono, porque daqui para frente todo o trono, sempre foi assim, mas todo o trono vai governar Apocalipse a eternidade inteira. Não é? Então vamos falar dos seres viventes. Então eles estavam no meio do trono e em volta do trono, e eles tinham olhos, né, cheios de olhos. Então, quando você olhar para os seres viventes, os quatro seres viventes, eles tinham cheios de olhos. Então, eles tinham olhos por diante, como fala no versículo 6, no final do versículo 6, tinha olhos por diante. Diante quer dizer olhos para frente, eles olhavam para frente, e eles também tinham olhos para trás, de trás. Então, olhavam para trás. Eles tinham olhos em tudo quanto é lugar. Então, olhos na frente e olhos olhando para trás. Quer dizer que eles conseguiam olhar para frente e, ao mesmo tempo, olhar para trás. Essas duas direções. E aí, no versículo. Eu vou enfatizar um pouco sobre os olhos aqui, depois eu volto para o versículo 7. Para o 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos. Aí repete de novo os olhos. Ao redor e por dentro.
Então, eles tinham olhos não só na frente, não só atrás, mas ao redor deles. Ou seja, desse lado direito, desse lado esquerdo, à frente e atrás e por dentro deles mesmos. Ou seja, nas principais características dos quatro seres viventes, eles tinham olhos para tudo quanto é lado. Olho para frente, para trás, direita, esquerda e dentro de si próprios. Por isso que aqui a Bíblia descreve perfeitamente que estavam cheios de olhos. Que olho demais, tem muito olho. O que que isso significa? Tá? Isso significa. Eu comecei aqui falando dos olhos dele, para depois escrever quem eles são. Mas vamos falar primeiro dos olhos. Significa que eles conseguiam olhar em todas as direções ao mesmo tempo. Ou seja, eles não tinham nada de opacos neles. Quando você consegue olhar, ter visão em todas as direções, isso quer dizer que você é totalmente transparente, tá? Ou seja, você tem visão para frente, para trás. Por exemplo, se eu olho, nós seres humanos olhamos só para frente, quer dizer que aqui a parte de trás é opaca, eu não sei o que está acontecendo aqui atrás. Aqui eu sou cego aqui, é obscuro para mim aqui. Aqui também é obscuro para mim, aqui é obscuro para mim, em certo sentido, né? E dentro de mim, então, é que é obscuro. Eu não consigo ver o que está acontecendo. Eu não consigo ver meu estômago aqui. Eu não consigo ver meu coração por dentro, nem meu pulmão, nem meus intestinos. Eu não consigo ver meus músculos por dentro. Não consigo, não tem visão dentro. Então, se tem algum problema com o meu intestino, eu não estou sabendo aqui, porque eu não estou conseguindo ver por dentro. Então, eu sou obscuro por dentro, certo? Eu só consigo ver na frente. Mas os quatro viventes, não. Eles viam em todas as direções. Quer dizer que eles eram claros, transparentes em todas as direções, eles conseguiam ter visão muito clara. Isso é o sinal que eles foram totalmente trabalhados por Deus, eles foram totalmente redimidos em todos os sentidos. Por que redimidos? Porque não vê que esses quatro serviços quem eles são. Então eles conseguiam ser, eles foram redimidos em todas as direções. E não só isso, eles tinham visão clara do propósito de Deus em todas as direções. Eles não só conseguiam ver as coisas pela frente, o propósito de Deus à frente deles, mas também as coisas que passaram por trás, das duas direções, ou seja, toda e qualquer direção que Deus quisesse tomar na vida deles, eles estavam claros, com visão. E o fato de ter olhos por dentro, isso quer dizer que eles conseguiam ver interiormente quem eles eram, para eles conseguiam ver quem eles são por dentro. Eles se conheciam. Mas isso só é possível ter visão tão profunda se nós formos totalmente transpassados pela presença de Deus. Quando não tiver nada de treva do nosso ser. Por exemplo, por que que eu não consigo, por que que nós não temos visão espiritual interior? Por que que eu não consigo ver como é que é meu ser interior, se eu estou cheio de ego, de orgulho ou não? Porque eu sou tá do pecado. Mas quando a bolsa preenche Deus e a luz de Deus me transpassa, eu consigo ter visão interior. Não consigo, espiritualmente falando? Eu consigo saber o que está acontecendo no meu ser interior. Puxa, sou orgulhoso e não percebia. Puxa, eu pequei e não sabia. Puxa, eu ofendi e não sabia. Foi ofensivo com uma pessoa e não sabia. Foi ofensivo com o irmão, com a pessoa, com o vizinho, com o cônjuge, com o filho, com o pai. Por quê? Eu consigo entender o que está acontecendo no meu ser. Mas por que só na presença de Deus? Porque só na presença de Deus nós somos transpassados, nos dá visão interior. Na presença de Deus, a gente consegue não só ver pela frente, mas nós também conseguimos ver atrás, conseguimos entender o que aconteceu no passado. Enquanto nós estamos na presença de Deus, você não entende nada que passou. Mas quando você é na presença de Deus, você começa a ver que a visão ela vira para frente e para trás. Você consegue ver, puxa, Senhor, eu consigo entender por que que eu passei tanto aquele problema. Agora eu entendo. Aqui eu estava passando por aquela dificuldade, eu não entendia. Eu não entendia por que que eu estava tudo acontecendo na minha vida. Por que aconteceu isso na vida da igreja? Por que que aconteceu? A gente só consegue entender isso na frente de Deus. Aí a visão também nos transpassa e você vê por trás. Você consegue entender o passado que aconteceu conosco e também vê e consegue ver o futuro que é para frente e consegue ver as laterais, que são as direções onde o mover de Deus quer nos levar, se é para cá ou para lá. Conseguimos ver interiormente o que está acontecendo comigo interiormente, como é que está meu coração diante de Deus, se é correto, se não é correto, se a minha motivação é espiritual ou não. Tudo isso é trabalhado pela luz de Deus, que dá visões em todas as direções. Isso é o significado dele ter olhos para todas as direções.
Mas por que que eles tinham tantos olhos? Porque eles viviam na presença de Deus ao redor do trono e no meio do trono. Nessa situação, a visão é plena em todos os lugares. Se nós vivemos ao redor do trono e no meio do trono, irmãos, a visão, nós vamos ter visão para todas as direções também. Por que é que lá em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém? Por que que ele julga todas as coisas? Porque ele vive sob o controle do Espírito. Ele vive em volta do trono. O espiritual é o homem que vive debaixo do Espírito dele, onde Deus governa. Então ele vive debaixo do trono, em volta do trono e no meio do trono. Com isso, ele tem visão para todas as direções e consegue julgar todas as coisas. Ele consegue julgar até si próprio. Ele vê a si próprio. Ele não precisa que ninguém julgue ele, porque ele julga a si próprio na frente de Deus. Ele vê a frente, ele vê o lado, ele vê o outro, ele vê para trás, ele julga todas as coisas, porque ele vive ao redor e no meio do trono. O homem espiritual, se Paulo pudesse escrever na linguagem de Apocalipse, eu penso que Paulo escreveria assim lá em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lembrar que fala isso? Vamos ler lá, só para nós entender. 1 Coríntios capítulo 2. Entendeu? Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Se Paulo tivesse usasse a linguagem apocalíptica, ele diria assim: pois o homem espiritual está cheio de olhos em todas as direções, e ele consegue olhar para todas as coisas e julgar todas as coisas. Ele olha para frente, adiante, ele olha para de trás, para trás, ele olha ao redor, lado direito, esquerdo, ele olha para dentro de si. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele já foi julgado por Deus em todas as direções. Então, irmãos, entenderam o significado dos olhos? Agora vamos descrever quem são esses quatro seres viventes. Porque eu acho que eu botei o carroça na frente dos bois, né? Falei dos olhos sem falar quem eles são primeiro, né? Desculpa aí, irmãos. Mas vamos falar quem são os quatro seres viventes, tá? Então vamos lá. Por que quatro? Tá? Vamos entender primeiro o número quatro. Sempre os números têm significados. Toda a Bíblia, principalmente Apocalipse. Vocês lembram que o número de Deus é o número 7, tá? É o número é o número mais relacionado a Deus. E o número 7 é constituído de várias maneiras, mas uma das maneiras mais comuns é a soma de 4 mais 3, correto? Claro, na Bíblia também pode ser 5 mais 2 ou 6 mais um. Mas, ou 3 mais 4 ou 4 mais 3. Mas o significado aqui do número 4 mais 3, né? O 4 simboliza quem? Vamos lá do 3 primeiro. O 3 simboliza o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. E o 4? O 4 simboliza as criaturas, principalmente o homem, como centro de todas as criaturas, tá? Então, os quatro seres viventes, o número 4 simboliza as criaturas, tá? Principalmente dos quatro, principalmente o homem, tá? Por que o 4 simboliza a criatura, os seres viventes? Porque o 4 na Bíblia simboliza todas as direções, as quatro extremidades da Terra. Quer ver? Vamos entender isso melhor? Então vamos ver lá. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Vamos lá, vamos circular na Bíblia. É preciso que vocês leiam agora a Bíblia, tá bom, irmãos? Os versículos, não se perdem, porque é muito versículo agora, tá bom? Gênesis capítulo 2. Gênesis Apocalipse é o livro final, por isso ele pega toda a Bíblia. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 10, fala assim: lá do Éden, e saía um rio do Éden para regar o jardim. Então, existia um rio no Éden que ele saía para regar o jardim. E daí se dividia. Lá do Éden se dividia. Ele dividia em quantos braços? Um braço, dois braços, 10 braços, quantos? Dividia-se em quatro braços. Por que quatro braços? Para alcançar toda a terra, tá? Então, por que o quatro? Porque ele alcançava toda a terra. A terra, ela é constituída de quatro extremidades: norte, sul, leste e oeste. Então, na Bíblia, quando se diz respeito à terra, sempre fala o número 4, porque pega as quatro extremidades: norte e sul, duas, leste e oeste, mais duas. Quando o rio do Éden dividiu em quatro braços, é porque Deus queria que esse rio alcançasse toda a terra. Por isso, o número 4 simboliza
toda a terra, as quatro extremidades da terra, tá? Agora, olha lá para Jeremias. Jeremias, capítulo 49. Jeremias 49, olha lá. Versículo 36. Fala assim. Jeremias 49, 36. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, tá? Então, quando fala os quatro ângulos do céu, mostra toda a terra. Então, os quatro ângulos do céu, o ângulo norte, o ângulo sul, o ângulo leste, o ângulo oeste. Então, mostrando, estou provando para os irmãos que o número 4 simboliza toda a terra, tá? No sentido de todas as criaturas da terra. Vamos para Isaías, capítulo 11, versículo 12. Volta um pouquinho, Isaías, capítulo 11, versículo 12. Fala assim: levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Então, observem que, mais uma vez aqui, mostrando para os irmãos que o número 4 simboliza os quatro confins da terra, quatro ângulos do céu, quatro rios, os quatro rios do Éden que pega toda a terra e os quatro confins da terra, norte, sul, leste, oeste, tá? Vamos para o Apocalipse agora, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Fala assim. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi quatro anjos. Por que quatro anjos, né? Em pé nos quatro cantos da terra. Então, a terra, aos olhos de Deus, tem quatro cantos. Acabamos de ver na Bíblia inteira aqui, né? Quatro extremidades, quatro ângulos do céu, quatro pontos, quatro cantos da terra. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Então, há quatro cantos da terra. Olha Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Marcharão, aqui está falando, esse capítulo 20 está falando sobre o reino milenar, né? Aí vai ter no final do reino milenar vai ter uma revolta, né? A última rebelião. Agora vamos ver o que está escrito lá. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora olha o versículo 8. Eu pulei. Olha o versículo 8, na verdade. Fala assim: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reunir para a peleja. Os quatro cantos da terra. Então, o que simboliza o número 4? Por que nós estamos falando do número 4? Por causa dos quatro seres viventes. Então, estou explicando primeiro o que significa o número 4, os quatro seres viventes. Então, o número 4 simboliza a terra, todas as extremidades da terra. Já mostrei todos os versículos aqui, né? Os quatro cantos da terra, quatro extremidades do céu, quatro pontos da terra, os quatro rios que pegam toda a terra do Éden, tá? Então, o número 4 simboliza toda a terra. Então, os quatro seres viventes, eles são o símbolo de todos os seres vivos que estão na terra. São quatro, pega a terra inteira. Quatro simboliza toda a terra. E seres viventes são seres que têm vida, são vivos, tá? Então, pega os seres animais vivos, eles são simbolizados por esses quatro seres viventes. Então, quem são os quatro seres viventes? Os quatro seres viventes são todos os seres do céu e da terra, menos os anjos, tá? Porque os anjos são simbolizados pelos 24 anciãos. Então, excluindo os anjos, que são os 24 anciãos, os quatro seres viventes são seres que simbolizam todos os seres vivos da Terra. Pega todos os quatro cantos da Terra. Então, vamos ver a descrição deles, tá? Primeiro ser vivente, versículo 7. Primeiro ser vivente outra coisa, quando fala a palavra vivente, tá? As quatro seres viventes no grego, a palavra grega é zoom, tá? Zoom, com M no final, né? O programinha que nós estamos usando aqui é o Zoom com M, né? Mas lá é Zoom com N de navio. Então, Zoom quer dizer ser vivo, que tem vida, não selvagem. Não é um ser selvagem, é um ser que tem vida, são vivos, tá? É a palavra seres vivos. Então, os quatro seres viventes são quatro seres que têm vida, que representam todos os seres da Terra. Então, versículo 7. Primeiro ser vivente, agora estou em Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Primeiro ser vivente é semelhante a leão. Então, ou seja,
O leão simboliza as feras, tá? As feras da terra, né? Os animais selvagens, feras da terra. O segundo, semelhante a novilho. Então, o novilho simboliza o gado, tá? Todos os gados da terra, todos os tipos de gado, tá? Não só o novilho em si, não só a vaca e o boi, mas todos os gados, né? A zebra, cavalo e etc, tá? Estou citando alguns aqui, né? Antílope e assim vai, né? Todos os jumenta, mula, tudo que é estilo gado, tá? O terceiro tem o rosto como de homem, então simboliza os homens, a humanidade, tá? O quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando, então simboliza todas as aves, as aves. Então, os quatro ser viventes eles são um símbolo de todos os seres que vivem na terra e no ar, no céu, menos os anjos, tá? E eles são quatro porque pega a terra inteira, pega toda a terra, tá? Aí você pode me perguntar assim, mas irmão Gustavo, mas não está faltando alguns aqui? Porque aqui a descrição está faltando alguns. Por exemplo, cadê o ser vivente que simboliza os répteis, as cobras? Vamos com calma. Peraí, vamos com calma. Diante de Deus, como é que o Senhor classifica os seres vivos? Todos os seres vivos da terra. Está lá em Gênesis. Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Vamos ver como é que Deus descreve os seres vivos. Quando Deus estava fazendo a recriação ali em Gênesis capítulo 2, a descrição dos seres vivos, tá? Tá assim, são 6 categorias de seres vivos, irmãos. Então, vamos ver as 6 categorias. Então, por exemplo, tá lá no versículo. é, Versículo 20, Gênesis capítulo 1, versículo 20. Fala assim: diz também Deus: propõe-se as águas de enxames de seres viventes. Então, a primeira categoria são os seres marítimos, peixes e etc. Tá? Que estão na água. Essa é a primeira categoria. Segunda, os e voem as aves sobre a terra. A segunda categoria são as aves no ar. Então, já tem 2 categorias aqui. Aí vamos para o versículo 21. Os grandes animais marinhos, e criou Deus para os grandes animais marinhos todos os seres viventes que rastejam. Agora, os seres viventes que rastejam é a terceira categoria. Então, já vimos a primeira: os animais marinhos, as aves. A terceira categoria, os que rastejam, que são os répteis, os anfíbios, né? Répteis, né? Rastejam. Os quais povoam as águas segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. Ah, aí, vamos para o versículo 24. Diz também a Deus: produz até seres viventes conforme a sua espécie. Então, animais domésticos. Vamos de novo. Vamos pegar o 24. Animais domésticos, primeira categoria. Répteis, animais selváticos, segunda categoria. Versículo 25. Répteis e os animais selváticos, né? Então, vamos voltar. Então, nós temos, vamos lá do versículo 20 em diante. Temos as aves, primeira. Nós temos animais marinhos. Eu não estou falando na ordem da Bíblia aqui, não. Estou contando, né? Vamos lá. Animais marinhos, primeira. As aves, segunda. Tá? Os répteis, terceira. Os animais domésticos que vivem com o homem, quarta. É, e o próprio homem em si, cinco. Eu faltei algum aqui, irmãos? São 6, né? Seja pela terra. Deixa eu ver qual que eu estou esquecendo aqui. Para não falar que todo mundo que eu esqueci de algum. Deixa eu voltar com calma. Então vamos lá. Então, primeiro, são os seres aquáticos, número um. Segundo, pássaros, aves, número dois. Pássaros e aves, número dois, né? As aves eu vou incluindo junto com os pássaros, tá? Então são 5, na verdade. Então, aquáticos um, aves 2, rastejam 3, animais domésticos 4 e selvagens 4 e o homem 5. Tá? Então são 5 categorias, na verdade. Então, o que que acontece?
Aí, vamos lá para os quatro seres viventes. Eles têm que representar toda a Terra, todos os seres da Terra. Se são cinco, aqui está faltando, então, porque aqui fala de quantos eles são. Fala que eles são igual leão, seres selváticos, feras, certo? Então, pegou uma categoria. O novilho, que é o gado, pegou outra categoria. O homem pegou outra categoria. E as aves pegou outra categoria. Então, está faltando duas aqui, de acordo com Gênesis, está faltando duas aqui. Quais são as duas que não que estão citadas lá em Gênesis, mas não estão citadas aqui? Eu acho que vocês já perceberam. Quais são? É os peixes, os peixes, né? Os animais marítimos, peixes, e os que rastejam, os répteis que rastejam sobre a terra. Por que não existe representação por esses quatro seres viventes dessas duas categorias? Répteis e peixes, tá? Ou animais marítimos. Por que, já que ele simboliza todas as animais, mas não simboliza as duas categorias? Tem uma explicação para isso, né? Qual é a explicação? É que quando sabe que os répteis, vamos falar dos répteis primeiro. Os répteis, os seres vivos não representam os répteis porque a cabeça dos répteis é a serpente que é Satanás. Satanás é uma serpente, né? Simbolizada por uma serpente. E como cabeça da serpente, Satanás, ele vai ser julgado em Apocalipse. Então, lá no capítulo 20, ele vai ser jogado no lago de fogo. Então, quando ele for jogado no lago de fogo, ele vai ser destruído. Então, pela eternidade, porque aqui os quatro viventes estão no céu, né? Eles estão fora do tempo. Então, na eternidade, Satanás não vai ser contado, os répteis não vão ser contados mais, tá? Porque vai ser destruído o inimigo, né? Vai ser eliminado, porque ele também levou toda a queda, tá? Então, por isso, os répteis quatro viventes não têm representação pelos répteis. E os peixes, então, vamos saber, os animais marítimos das águas, por que eles não estão representados? Porque as águas foram águas do dilúvio. Você sabe quando o Senhor jogou as águas do dilúvio lá em Noé? Todos os animais foram julgados, certo? Ah, todos os animais morreram, exceto os animais que estavam com Noé na arca. Mas todos os outros foram julgados, a terra inteira foi julgada. Até os homens foram julgados, só menos Noé e sua família, mas todos os outros homens morreram. Então, as águas de dilúvio foram águas de julgamento de Deus, Deus julgando toda a humanidade ali, no Noé, né, com a história de Noé, da arte de Noé. Mas então, por que é que teve uma categoria que não foi julgada? Qual foi? Foi os peixes. Porque eles estavam na água. Quando a água cobriu a terra inteira, não matou os peixes. Certo? Porque os peixes é o ambiente da água deles. Então, os peixes foi a única, os animais aquáticos, não só os peixes, os animais aquáticos foram a única categoria na época do dilúvio que não foi julgada, que não foi morta com o dilúvio, não passou, escapou do julgamento. Por quê? Porque Deus está preservando eles para serem julgados depois. E eles serão julgados? Serão, tá? Porque as águas ali são águas de morte. Então, como é que eles serão julgados? Quando o Senhor estabelecer na eternidade um novo céu e nova terra, vocês sabem que nós estamos atualmente vivendo no velho céu e na velha terra. Essa terra que nós estamos vendo aqui, aos olhos de Deus, é velha, porque está corrompida pelo pecado, pelo velho homem. E o céu também é velho, porque foi corrompido também. Isso aqui foi corrompido. Satanás, ele está habitando no céu, tá? Nos ares, né? Então, lá em Efésios capítulo 6, que ele fala que é o principado e potestades do ar. Então, ele está no ar. Então, ele corrompeu as regiões dos ares e corrompeu a terra. Então, tudo ficou velho. Então, o Senhor vai julgar esse céu e a terra. Depois que ele julgar essa terra, ele vai julgar com fogo, vai destruir tudo. Ao destruir o céu e a terra, quando vir criar um novo céu e a nova terra, lá em Apocalipse 21, o mar não vai existir mais. Ou seja, o mar não vai ser eterno, vai ser destruído. Aí, finalmente, o Senhor está julgando, de uma vez por todas, os peixes que escaparam do julgamento lá em Noé. Onde está isso? Apocalipse 21, versículo 1. Lê lá para vocês verem. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Por que o mar não vai existir novo céu e nova terra? Porque o mar era o lugar onde tá os peixes e onde estavam os demônios. Lembra que os demônios, a habitação dos demônios é o mar. Vocês sabem disso, né?
Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, porque o mar está sendo os demônios, mas tá? Então, o mar não vai existir na Nova Jerusalém, porque não pode ter espera nenhuma demoníaca na Nova Jerusalém. E os demônios, quando Satanás corrompeu o mar com os demônios, os peixes foram corrompidos ali também. Mas não foram julgados lá em Gênesis. Vão ser julgados quando Deus destruiu o velho céu e a terra. Então, eu estou explicando isso para os irmãos, para irmãos entenderem por que os quatro seres viventes não têm representação dos animais aquáticos, do mar, porque o mar não vai existir, vai ser julgado. E eles são representações eternas ali, estão no céu. Então, como o mar não vai existir, eles não podem simbolizar eles. E eles não podem simbolizar os répteis. O réptil escapou aqui também, porque Satanás é a cabeça dos répteis, a serpente. Também vai ser destruído. Em Apocalipse, capítulo 20. Então, no final do 20 é destruído a cabeça dos répteis, Satanás. E no final do 20 também está tendo essa transição do capítulo 20 para o capítulo 21, o mar também é julgado. Então, os seres marítimos. Por isso, amados irmãos, os quatro seres viventes não têm simbologia de mar, peixes, animais aquáticos e de répteis. Entenderam, irmãos? Tá? Então, quem são esses quatro seres viventes? Eles representam, não é que eles são homens, ou são leões, ou eles são novilhos, ou eles são águias. Não. Eles representam todos os seres vivos. Tá? Entenderam esse ponto, irmãos? Tá? Agora vamos, então, já entendemos quem eles são, porque são quatro, porque pega toda a terra, todos os seres vivos que representam todos os seres vivos, são seres viventes, seres que estão vivos. Então, são seres vivos que pegam os quatro cantos da terra. E tem as quatro categorias: leão, novilho, homem e águia, tá? Leão, animais ferozes, selvagens. Novilho, gado. Homem, humanidade. Aves, águia, as aves, tá? Agora, vamos ver a outra característica as asas. Os quatro seres viventes, está no versículo 8. Os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Então, vamos lá. Quantas asas eles têm? 6 asas. Vamos entender isso. 6 asas, tá? Estão cheios de óleo ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Então, eles têm 6 asas. Na aparência deles, eles parecem muito. Qual a aparência deles? A aparência deles é a aparência de leão. Um é a aparência de leão, o outro é a aparência de homem, o outro é a aparência de novilho e o outro é a aparência de águia, tá? Nessa aparência, eles parecem muito. Vamos ver lá? Interessante. Eles parecem muito com os querubins lá de Ezequiel, tá? Vamos ver isso aí para vocês entenderem? Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 1. Então, essa aparência de quatro animais parece muito que está escrito em Ezequiel, capítulo 1, no versículo 5 ao versículo 10. Aqui em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 5 ao 10, está descrevendo esses quatro seres viventes. Mas esses quatro seres viventes de Ezequiel, eles são anjos. Eles são querubins, tá? Então fala assim, ó, vamos ler lá, ó. Do meio, tô lendo Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. Do meio dessa nuvem saía semelhante de quatro seres viventes, cuja aparência era, tá falando de aparência, ó como é aparenta, eles são iguais aos de Apocalipse. Cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Pula lá para o versículo 10. A forma de seus rostos era como de homem, à direita, os quatro tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. Então, tá vendo? Olha, em aparência eles são muito, muito parecidos. É homem, leão, boi e águia. Tá igualzinho os de Apocalipse. Então, na aparência, eles são muito iguais. Só que esses seres viventes aqui de Ezequiel, eles são querubins, são anjos. E lá não, lá são representam todos os seres da terra. Como é que eu sei que esses de Ezequiel são querubins? Aonde está escrito em Ezequiel que eles são querubins? Se você ler, por causa do tempo, eu não vou ler, se você ler do versículo 5 ao versículo 15, vocês vão ver que não fala aqui claramente que eles são querubins nesse trecho. Mas
Aonde que fala que são querubins? Lá no capítulo 10 de Ezequiel, vamos lá para vocês verem. No capítulo 10 de Ezequiel, no versículo 14 e 15, fala assim, quer ver, ó? Cada um dos seres viventes, estou lendo o capítulo 10 de Ezequiel, versículo 14. Cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, o terceiro, rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar. Tá vendo? Então aqui Ezequiel está falando que esses seres viventes que ele viu lá junto do rio Quebar, no rio Quebar lá no capítulo 1, tá? Esses querubins são, esses seres viventes são querubins, ó. São, os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E até no versículo 14 fala que um dos rostos dele era de querubim. Então, o que eu estou explicando para vocês, na aparência, os quatro eventos de Apocalipse, eles parecem muito com os querubins, os seres viventes querubins de Ezequiel, tá? Então, a aparência deles é a aparência de querubim. Parece um querubim, tá? Querubim é um tipo de anjo. Os seres viventes de Apocalipse não são anjos, mas eles aparentam com os querubins, os seres viventes que são anjos de Ezequiel. Estão entendendo isso aí? Não bagunça a cabeça nisso aí, não, tá? Então, a aparência parece com os querubins. Agora, no número de asas, vamos falar das asas. Aí vamos lá, vamos volta para o Apocalipse. No versículo, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, fala, ó, os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas. Então, os seres viventes de Apocalipse, eles tinham a aparência dos querubins de Ezequiel, no rosto de homem, águia, boi, e leão, mas no número de asas, eles não são iguais aos querubins lá de Ezequiel. Porque os querubins de Ezequiel são diferentes. Quantas asas os seres viventes de Apocalipse tinham? Seis asas. E eles parecem com quem? Essas seis asas, tá? Eles parecem, na verdade, com os serafins, que são outros tipos de anjos, que está descrito lá em Isaías, capítulo 6, versículo 2. Lê lá para vocês verem. Isaías, capítulo 6, versículo 2. Fala assim: Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha seis asas, tá? Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, com duas voava. Então, serafins são outros tipos de anjo, escrito lá em Isaías, e que eles tinham seis asas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que os quatro seres viventes de Apocalipse, para tirar toda a confusão na cabeça dos irmãos. O que eu estou querendo mostrar com isso é que os quatro seres viventes de Apocalipse, na aparência, eles apareciam com querubim de Ezequiel. Mas no número de asas, eles pareciam com os serafins de Isaías, tá? Porque os querubins, normalmente, eles não têm seis asas, eles têm duas ou quatro asas, tá? Por exemplo, esses querubins de Ezequiel, que nós acabamos de falar, na aparência eles parecem com os seres viventes, eles não tinham seis asas, tinham quatro asas. Quer ver? Vamos lá, só para nós entender. Ezequiel, capítulo 1, versículo 6. Volta lá para Ezequiel. Volta para Ezequiel, capítulo 1, versículo 6. Fala assim, ó. Cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. Então, vocês estão entendendo? Onde eu estou querendo chegar? Que na aparência de homem, de quatro tipos de homem, águia, boi e leão, os quatro seres viventes de Apocalipse parecem com os querubins de Ezequiel. Mas no número de asas, eles são diferentes de asas. Por quê? Os querubins de Ezequiel tinham quatro. E os querubins lá de Êxodo, que cobriu a tampa da arca, que é o propiciatório, tinham duas asas, certo? E os quatro viventes tinham seis asas. Então, em asas, são diferentes. Então, essa seres parece com quem? Com serafins. Em outras palavras, agora para tirar toda dúvida, os quatro serventes de Apocalipse, eles pareciam uma mistura de querubim com serafim. Entenderam? Na aparência, parece com querubim. No número de asas, parece com serafim. Na aparência, parece com os querubins, aqui é o capítulo 1, mas no número de asas, parece com o serafim de Isaías, capítulo 6, versículo 2. E qual a importância disso? Isso quer dizer que os quatro seres viventes são anjos? Não, já falamos várias vezes. Os quatro seres viventes
representam todos os seres vivos dessa terra. Mas até porque eles tinham uma mistura, irmão Gustavo, de querubim com serafim, que são anjos, são dois tipos de anjos. Isso é um princípio. Os querubins, eles representam glória, são símbolos de glória, tá? Lá em Ezequiel, a glória de Deus estava sobre os querubins. E os serafins são símbolos são símbolos de santidade. Vamos ler os versículos só para ficar comprovado para os irmãos, para ficar mais claro? Só para ficar comprovado? Então vamos lá, quer ver? Ó, olha Ezequiel capítulo 10. Leia lá, Ezequiel capítulo 10. Agora eu estou querendo provar com esse versículo, os irmãos que não vamos ler, como os querubins são símbolos de glória, porque a glória de Deus estava sobre os querubins, tá? Ezequiel capítulo 10, versículo 18, fala assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Esses querubins que tinham aparência de rosto, aparência de homem, águia, boi e homem. Olha o versículo 19. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então, os querubins na Bíblia são símbolos de glória, porque eles portavam a glória de Deus. O que glória quer dizer na Bíblia? Expressão. Então, os querubins, eles levavam a glória de Deus, eles expressavam a Deus, tá? Então, glória, querubim, símbolo de glória. Glória quer dizer expressão de Deus. E serafim? Serafim é santidade, tá? Vamos lá para Isaías de novo, que a única parte da Bíblia que fala de serafins é Isaías capítulo 6. É o único trecho da Bíblia que fala de serafins, que é um outro tipo de anjo, né? Então, vamos lá, Isaías de novo, capítulo 6. Versículo 3 fala assim: E clamavam, esses serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles são sim da santidade, tá? Olha só, o 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins, o que eles fazem? Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja, você foi santificado. Então, os irmãos estão entendendo? Os querubins simbolizam glória, os serafins, santidade, tá? E o que tem a ver com os quatro seres viventes do Apocalipse, irmão? Gustavo? Toda essa explicação toda é para dizer o seguinte, que os quatro seres viventes, eles são em aparência uma mistura de querubim, glória, e em asas, uma mistura de serafim, santidade. Então, os quatro seres viventes são os quatro seres que representam todos os seres vivos da Terra, cuja função deles é expressar a Deus em glória e levar também expressar em santidade de Deus. É isso, tá, irmãos? Dessa volta inteira para explicar para os irmãos entenderem esse ponto. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Senão, depois os irmãos podem perguntar. Agora, vamos falar um pouquinho de novo desses quatro seres viventes maravilhosos, né? Olha o versículo. Vamos para o Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente semelhante à águia que está voando. Então vamos lá. Esses quatro animais na Bíblia, de acordo com Levítico 11, se nós lemos Levítico 11 é o capítulo que fala dos animais puros e dos animais impuros. Já que esses quatro seres viventes representam todos os seres vivos da Terra, vamos ver quais desses são puros e quais são impuros, tá? Lá em Levítico 11 fala que, por exemplo, que o leão e a águia
eles são considerados impuros, porque eles não ruminam, tá? E também comem carne, certo? São considerados impuros. Já o novilho e o próprio homem são considerados puros, tá? E o novilho rumina e o homem porque foi santificado, né? Então, aqui nós temos, desses quatro elementos, dois que representam animais impuros e dois que representam seres puros. Mas, na verdade, diante de Deus agora, como eles estão na eternidade, estão lá no céu, todos eles já foram purificados, tá? Esse leão aqui e a águia já foram purificados. E também o novilho e o homem também foram purificados. Por quê? Por causa do que Cristo fez. Eles estão no céu, sabe, irmão? Eles estão na eternidade. Pelo que Cristo fez, o Senhor santificou toda essa terra. Sabe quando o Senhor morreu, irmãos? A salvação do Senhor, ela não veio só para redimir o homem, mas também para redimir toda a criação. O Senhor morreu por toda a criação. Quando eu falo redimir toda a criação, eu não estou falando de salvação de pecado, não, tá? Estou falando de redimir, salvar, libertar do pecado, aí é só o homem realmente. Mas no sentido de libertar toda a criação da corrupção do pecado, da ação do pecado, sim. A morte do Senhor foi por toda a humanidade. Você sabia disso? Quer ver? Eu vou explicar para os irmãos, né? Com mais clareza. Olha lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Isso é muito rico, sabe, irmãos? Vai ser complexo de entender, mas é riquíssimo, é maravilhoso. Vamos lá, Hebreus capítulo 2, lê lá, vamos entender. O que eu vou explicar aqui agora, de antemão, é só para você entender que esses quatro seres viventes, apesar de ter dois que eram considerados impuros, já estão purificados, porque eles estão no céu. Então, no céu todos eles estão puros, tá? Isso quer dizer que na eternidade, esses quatro seres viventes são eternos, estão lá no céu. Na eternidade, todos os seres da terra serão purificados. Quando vier o novo céu, a nova terra, todos estão purificados, tá? Eles já estão no céu, porque são eternos, estão fora do tempo. Mas Deus, o Senhor, da redenção de Cristo, todos eles foram purificados. Então vamos lá, Hebreus capítulo 2, olha o que fala, versículo 9. Hebreus 2, 9 fala assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Aqui, na nossa versão revista atualizada, que eu estou lendo para vocês, diz provasse a morte por todo homem. Mas, no original grego, não existe a palavra homem aqui, tá? Se você pegar, por exemplo, a versão restauração e pegar as versões mais próximas do grego, vocês vão ver, ou a versão de Darby, por exemplo, vocês vão ver que não existe a palavra homem. Então, no original grego, como deveria ser o versículo? Tá assim, ó. E provasse a morte por todos. Tira homem aí, tá? Por todos. Todos o quê? É por todos e tudo. A morte de Cristo foi para redimir não só o homem, mas todos os animais. Tudo, tá? Menos os répteis que serão julgados e menos pelos peixes que serão julgados. Mas todos os animais, o boi, o leão, não é? A águia e o homem, todos foram sob a influência, tá? Da morte de Cristo. A morte de Cristo é toda abrangente, pegou o universo inteiro. Quer ver? Vamos ver outro versículo? Vamos ver? Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso quer dizer que a morte de Cristo, olha o versículo 20, para vocês entenderem, ó. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha, versículo 19, versículo 18, ele
cabeça do corpo da igreja. Ele quem? Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, sangue é a sangue de Cristo, da sua cruz, da morte dele, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliar-se consigo mesmo. Cristo reconciliou na cruz com ele mesmo todas as coisas do universo, tanto sobre a terra, mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o Senhor, ele redimiu na cruz, ele morreu por tudo, por o universo inteiro, ele redimiu todo o universo. Isso também está de acordo com Romanos capítulo 8. Olha lá. Romanos capítulo 8 fala assim, ó, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação é tudo que Deus criou, todos os seres vivos. Está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem que sujeitou toda a criação ser viva à vaidade, à corrupção? Foi o homem, o pecado do homem, né? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Toda a criação está no cativeiro da corrupção, está presa na corrupção. Todos os animais morrem, não é? Deus, quando criou os animais, criou para não morrerem, mas eles morrem por quê? Porque eles estão presos na corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até hoje. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos no nosso interior, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, olha, versículo é, Versículo 21 fala: na esperança de que a própria criação será redimida. A própria criação, olha a palavra, será redimida do cativeiro da corrupção. Quando fala redimida aqui no grego é libertada, tá? A palavra é libertada. Então podemos trocar por libertada. Na esperança de que toda a própria criação será libertada da prisão da corrupção. Isso não aconteceu ainda aos nossos olhos, porque isso vai acontecer no reino milenar. Quando o Senhor voltar e estabelecer seu reino nessa terra, no reino milenar vai acontecer isso. No reino milenar, toda a criação vai ser liberta da corrupção. Por isso, no reino milenar, por exemplo, dos quatro seres viventes, dois são selvagens, certo? O leão e a águia são selvagens. Tá? Você não consegue ter relacionamento com o leão e com a águia. São selvagens, certo? Já o boi é manso e o homem, em teoria, também é, né? Mas durante o reino milenar, nós vamos ver quando chegar no reino milenar que todos esses seres vivos vão estar em unidade, vão estar mansos, tá? Vão estar libertos. Não vai ter mais corrupção, briga. Por que um leão come um boi? Por causa do pecado. Mas no reino milenar, o leão não vai comer o boi mais. O leão e o boi e o leão vão andar juntos. Uma criança vai andar com o leão, não é? Eles vão andar juntos, certo? Como vocês entenderam? Então, a redenção de Cristo fez tudo isso. Já na eternidade aconteceu. Vocês veem que estão lá em cima no céu. Então, para eles já estão limpos e já estão todos em paz, tá? Libertos. Não estão entendendo, irmãos, esse princípio? E quer ver como é que a redenção de Cristo também atingiu até esses seres impuros? Está lá em Atos capítulo 10. Vamos lá, em Atos capítulo 10. Muito importante isso. Interessante demais, é rico demais. Atos capítulo 10, no versículo. Lembra aquela experiência de Pedro, né? Nós que desfrutamos o livro de Atos, vamos se recordar. Atos 10, Pedro teve uma visão e viu um lençol descendo de todo tipo de animais, né? Quer ver? Olha o versículo Atos 10, 11. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o que era baixado até pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Então, as aves dos céus, por exemplo, eles não são imundos?
Os quadrúpedes não envolvem o leão lá, que são imundos? São imundos. Mas o que o Senhor falou? E ouviu-se uma voz que dirigia a ele. A Pedro falou assim: Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum imunda. Por que chamava imunda? Porque aos olhos de Deus os animais eram imundos. Aí qual foi a resposta de Deus? Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, ao que Deus purificou, ao que Deus purificou. Olha a palavra: ao que Deus purificou. Não consideres comum. Por que purificou? Porque aos olhos de Deus, a redenção de Cristo, Cristo já tinha morrido, né? Aos olhos de Deus, essa redenção purificou até a águia, purificou até o leão, os quadrúpedes. Tudo foi purificado. Vamos entender, irmãos? Então, voltando para o Apocalipse capítulo 4. Os quatro seres viventes, eles representam, são seres que representam toda a terra, os animais da terra e do ar, menos os anjos. Eles têm olhos em todas as direções, explicamos sobre isso. Em aparência, eles parecem com os querubins, representam a glória. Em asas, aparecem com os serafins, representam a santidade. Eles não representam nem os répteis e nem os animais aquáticos, porque os répteis, Satanás vai ser destruído, a cabeça dos répteis, a serpente, e o mar não vai existir na Nova Jerusalém, por isso que eles não representam esse tipo de animais. Eles são animais que foram todos purificados, porque a redenção de Cristo atingiu todos eles, né? Então isso é maravilhoso. Agora vamos falar do louvor, para terminar, tá, irmãos? O louvor. Vamos pro versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo. Amém! Três santos, é o Deus triuno, né? Pai, o Filho e o Espírito. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, também aquele que é e aquele que há de vir. Esse Deus em três conjugações verbais, que era, que é e que há de vir, também é um símbolo de Deus triuno, né? Então, aquele que era simboliza o Pai. Nós já vimos sobre isso. Aquele que é o Espírito. E aquele que há de vir é Cristo. Tá? Então, é, os seres viventes, eles não têm descanso, eles proclamam 24 horas por dia, de dia e de noite, a santidade de Deus. Né? Eles proclamam o tempo todo a santidade do Senhor. O Deus triuno, eles são pelo Deus triuno. Aí continua, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça. Então, qual é o conteúdo do louvor, da proclamação desses quatro seres viventes? É a santidade do Deus triuno, né? E três coisas importantes. Glória, acompanha o versículo 9. Glória, 1. Honra, 2. E ações de graça, tá? Então, o que eles proclamam? É glória, honra e ação de graça. Então, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graça ao que se encontra sentado no trono, que é Deus, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão. Olha aí, tá vendo? Enquanto lá na Bíblia fala que os quatro seres viventes proclamam, os 24 anciãos adoram. Mas, na verdade, isso tudo é um louvor, tá? Proclamar e adorar é louvor, tá? No versículo, os quatro seres viventes fala que no versículo final do versículo 8 que eles proclamam. Os 24 anciões falam no versículo 10 que eles adoram, tá? Mas faz diferença? Não. Isso quer dizer, irmão, que o nosso louvor a Deus deve ser uma adoração e deve ser uma proclamação. Quando nós estamos louvando a Deus, irmãos, nós estamos adorando Deus e nós estamos também, ao mesmo tempo, proclamando não só para Deus, principalmente para Ele, mas para todo o universo que nós o adoramos. O verdadeiro louvor deveria ser uma mistura de adoração e proclamação. Por isso, irmãos, o que esses quatro seres viventes, 24 anciões, eles nos ensinam. O que é um verdadeiro louvor diante do trono? Se nós estamos diante do trono, o nosso louvor tem que ser um louvor totalmente de adoração e proclamação. Que diferença do louvor que nós vemos hoje aí
não é? Nas reuniões dos grupos cristãos, nos vários grupos cristãos por aí. Essa semana eu mandei um comentário, né, de um irmão, né, pastor famoso, né, falando que se tornou o louvor hoje em dia, não é? Louvor hoje em dia, muitas vezes, é do hit do momento, é da música que tá nas paradas gospel. Ou muitas vezes são louvores tão íntimos que como se o seu Jesus fosse nosso namorado, nosso namoradinho. Na verdade, irmãos, adoração não é a verdadeira adoração não é o que está o que está, não é o que acontece nas reuniões da igreja. A verdadeira adoração acontece depois da reunião da igreja. Eu posso dizer que a verdadeira adoração deveria começar na reunião da igreja e ela continua no nosso viver. Louvor, a palavra louvor quer dizer falar bem de alguém. Não é cantar. A palavra louvor não quer dizer música. Quer dizer falar bem. Falar, fulano está me louvando. Ah, obrigado pelos seus louvores, pelas suas palavras de falar bem de mim. Quando nós louvamos, nós estamos falando bem do Deus triuno. Santo, santo, santo. Toda glória e honra é tua, Senhor. Esse louvor deveria ser, mais uma vez, irmãos, aqui, uma adoração e uma proclamação. Proclama para o universo, proclama para todo o universo que nós o adoramos. Se nós realmente, irmãos, tivermos esse coração, isso vai mudar os nossos louvores nas reuniões da igreja em toda a nossa vida. A adoração é o que acontece depois da reunião, no nosso dia a dia. Como é que nós nos comportamos dentro das pessoas, na nossa família, junto com os outros. Isso é adoração. Quando eu estou com meus pacientes, quando eu estou com a minha casa, quando eu estou dirigindo no trânsito. Esses dias eu vi um pastor, né, um documentário do pastor xingando no trânsito. Puxa vida. É claro que eu não sou melhor do que ele, mas isso mostra onde está a nossa adoração. Esses seres viventes e esses 24 anciões, eles vivem para adorar e proclamar o Deus triuno de dia e de noite. Ou seja, a vida deles inteira é para isso. Isso deve ser a nossa vida também. De dia e de noite para proclamar e adorar Santo, 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 toda glória e honra e poder e ações de graça são tuas, Senhor. Não estou entendendo, irmãos? Se os quatro seres viventes, vamos esquecer os 24 anciãos, porque eles são seres angelicais, representam os anjos. Vamos falar dos quatro seres viventes. Quatro seres viventes representam nós, homens também. Não só nós, todos os animais, mas nós, homens também. Se eles os representam, se eles vivem de dia e de noite proclamando honra e glória e ações de graça, quanto mais nós! Eles nos representam. Isso quer dizer que essa proclamação deles deve ser a nosso louvor, a nossa proclamação. Por isso que nós somos radicalmente contra glória ao homem. Por isso somos radicalmente contra qualquer tipo de coisa que surge na igreja que dê glória para homem. Por isso que nós não toleramos e aceitamos nenhum tipo de exaltação de homem. Nunca. Nem pouco, nem muito. Nada. Porque os seres, nós somos criados é para adorar a glória ao Senhor. A honra é dele. A glória é dele. Versículo 9, quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra no trono, nunca o homem, nunca irmão, a líder, pastor ou quem for. Nós honramos e glorificamos é o Senhor. Claro que nós honramos nossos líderes, mas nunca, nunca no sentido como se faz a Deus. Nunca. Honrar líder que a Bíblia ensina é respeitar os líderes, é diferente. Diferente é respeitar, mas nunca louvar, honrar, nesse sentido como a Deus.
A glória e a honra dos quatro seres viventes é o que se encontra no trono. Se nós colocarmos um homem no lugar, Deus sai do trono e o homem senta no trono. E nós vamos dar glória e honra a esse homem. É isso que você quer, irmão? É isso que você quer, irmã? Você aceita isso? Você tolera isso? Você vai aceitar esse absurdo? Não é isso que os quatro seres viventes nos ensinam. Nem os 24 anciãos. No céu isso nunca é permitido. Glória e honra e ações de graça que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos. Isso é o conteúdo da proclamação dos quatro seres viventes e dos 24 anciões. Observem que cada um, os quatro seres viventes, tem três proclamações: glória, honra e ações de graça. Os 24 anciões também têm três. Quer ver? Ó? Vamos ver lá. Ó, o versículo 11, que é o louvor, que é a proclamação dos 24 anciões. Por que eu digo que proclamação e adoração é a mesma coisa? Porque os 24 anciões, no versículo 10, fala que estão adorando. Mas no final do versículo, eles estão proclamando. Isso mostra que adoração e proclamação é a mesma coisa. Olha só. Olha o versículo 10. Ó. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daqueles que se encontram sentados no trono. Prostar-se-ão. Irmão, o louvor nosso deve ser um louvor que nos leva a prostrar-se diante de Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, santo, santo. Isso deve nos fazer, todos nós, quando termina o louvor, está todo mundo de joelho diante de Deus. Ainda que não seja fisicamente de joelho, mas nosso coração deve estar de joelho. O nosso coração tem que se render. Irmão, quando nós entramos nas reuniões da igreja, eu posso entrar como se eu estivesse no trono reinando. Como se eu fosse um próprio Deusinho. Mas quando eu entro naquele ambiente de louvor, se é o louvor espiritual, quando terminar o louvor, eu vou sair de joelho. Eu vou sair reconhecendo que eu não estou no trono. Eu vou sair reconhecendo que o louvor e glória pertence a Deus, que há alguém no trono. Eu entrei todo nariz empinado e eu saí humilhado na presença do Senhor. Isso é um louvor e adoração. Aí, no versículo 10 fala que eles o adoram. Ó, vamos lá. 24 anciões prostrar-se-ão diante daqueles que se encontram sentados no trono, adorarão que vive pelo século do século. Adorarão. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então, eles estão adorando e proclamando. Veja que a adoração e a proclamação é a mesma coisa. Isso é o verdadeiro louvor. Adora, proclama. Por isso que a gente também fala para os irmãos que proclame os hinos. Pega a leitura e proclama na reunião. Por isso, irmão e irmã, se você vai para a reunião e fica calado, irmão e irmã, você não aprendeu o que é louvor ainda. Desculpa, irmão, não aprendeu o que é louvor. Ah, eu sou tímido. Você é tímido, irmão? Vê essa timidez. Lembre-se, os quatro seres viventes, eles fazem isso. Você não proclama e não adora, né, para o homem? Quando você vai na reunião, ah, eu não sei cantar, eu canto mal. Ué, e daí? Deus não olha para o seu timbre de voz? Deus não olha para os você desafinando na reunião? Eu não canto, né, pro irmão do meu lado. O irmão fala assim, nossa, mas como você canta mal, hein? Mas não é para você que eu tô cantando. Ah, você canta tudo errado. Tudo bem, irmão, não é para você que eu tô cantando. Não é para nós não cantamos, não é para os irmãos. Nós cantamos é para aquele que está no trono. Nós louvamos porque está no trono. E por isso que eu digo para você, irmão, irmã, proclame na reunião, levante, pega os hinos, proclame. Não é por irmão, é para Deus. Aí como é que eles proclamam os 24 anciões? Ó, anciãos, versículo 11. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Quem é digno? Quem é digno? Só o Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Senhor e Deus nosso. Isso que é louvor. É falar, nós temos um Senhor, e não sou eu. E nós temos um Deus, que não sou eu. E eu não sou digno, mas tu és digno. Louvor, glória, honra, dignidade, senhorio, Deus.
pertence a ti. Tu és digno, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso, de receber. O homem é digno de receber? Não. Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Quem está falando agora são os 24 anciãos. Observem que os quatro seres viventes também falam a mesma coisa. Falam três coisas. Vamos lá, versículo 9. Isso é muito rico, para terminar. Estou terminando, irmão. Versículo 9 fala assim: os quatro seres viventes falam assim. Eles falam, olha, versículo 9, ó, glória, honra e ação de graça. Gravem isso. Quatro seres viventes é glória, honra e ação de graça. Os 24 anciãos, no versículo 11, é muito semelhante, são três coisas também, ó. Glória, versículo 11, receber glória, honra, até aí tá igual, glória e honra, igual os quatro seres viventes. Na terceira coisa que eles diferem, porque aqui fala, os 24 anciãos fala poder. Já os quatro seres viventes, na terceira coisa, fala ação de graça. Versículo 9 fala, ó, os quatro seres viventes falam no versículo 9, glória, honra e ação de graça. Os 24 anciões do versículo 11 fala igualzinho, glória e honra, aí ele não fala ação de graça, fala poder. Então, os dois grupos falam três tipos de louvores. Isso mostra que Deus é triuno, Pai, o Filho e o Espírito, tá? E na parte de glória e honra, eles são iguais. Na parte da terceira coisa, eles são diferentes no louvor deles. Porque os quatro seres viventes, a terceira coisa é ação de graça. Por que eles falam ação de graça? Porque eles, quatro seres viventes, foram redimidos. Quando a morte de Cristo morreu, né, pegou toda essa terra. Por isso eles são muito gratos. O louvor dos quatro seres viventes, eles passaram pela redenção, então eles são muito gratos. Eles têm ações de graça. Isso é o louvor de alguém que foi redimido. Irmão, irmã, você e eu fomos redimidos pelo sangue de Cristo ou não? Se nós fomos, deveria sim ser o nosso louvor, ações de graça. Quando nós louvamos é para agradecer ao Senhor totalmente pelo que Ele fez e Ele é o que fez por nós. O louvor nosso deve ser uma manifestação absoluta de agradecimento, de ações de graça, de satisfação, porque Cristo nos salvou. Os quatro eventos representam isso. Eles mostram ações de graça. Já os 24 anciãos, eles não falam de ação de graça. Por que eles não falam? A terceira coisa deles é poder. Eles não falam de ação de graça porque eles não foram redimidos. Eles nunca precisaram ser redimidos. Eles são os anjos. Anjos não caíram. Esses aqui, né? Esses não caíram. Eles têm as vestiduras brancas, lembra? Eles nunca tiveram pecado. Então eles não passam pela redenção. Então eles não fazem ação de graça. O alvo, o centro para eles não é ação de graça, é o poder. Por que poder? Porque eles estão. Eles lembra? A função dos 24 anciãos é administrar o universo. Eles estão reinando com o Senhor, estão em tronos. Então, para eles, a ênfase é o poder do reinar de Deus. Não é como os quatro seres viventes interpretam toda a humanidade, todos os seres vivos que passam pela redenção, ação de graça, então agradecem. Os 24 anciões, eles a reconhecem é o poder, porque eles estão ali para reinar com o Senhor. Por isso eles falam, mas o poder é teu, Senhor. Não é nosso, é teu. O poder é teu. E nós também temos que aprender com eles, né, nesse sentido. O poder é de Deus, nunca é do homem. O poder é teu. Aí eles falam, olha o final do versículo 11, para terminar. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Isso é maravilhoso. Eles estão querendo dizer para Deus que, 24 anciões, querendo dizer para Deus o seguinte: Senhor, quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou com propósito. Você não criou sem motivo, criou assim, ao acaso. Não, olha o que ele fala aqui, ó, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade. Grave essa palavra, vontade, por causa do teu propósito, da tua vontade, do teu plano. Tu tens um plano, tu tens uma vontade quando tu criou tudo. O Senhor fez tudo debaixo de um propósito eterno, que é a economia de Deus. Quer dizer, propósito eterno de Deus. O Senhor criou todas as coisas por causa da vontade, do propósito eterno dele. Vieram a existir, foram criadas. Ou seja, eles reconhecem que tudo que foi criado está debaixo da autoridade de Deus, do trono de Deus, do poder de Deus, porque eles estão reinando com o Senhor, debaixo do governo.
E, na verdade, os 24 anciãos fazem isso de maneira maravilhosa, irmãos. E nós? Nós reconhecemos também que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus e tudo foi criado com um propósito. As pessoas não sabem por que elas foram criadas, sabe? Muitas pessoas perguntam para elas na rua, por que você foi criada? Elas não entendem. Elas não sabem por que Deus criou o boi, por que Deus criou o leão, por que Deus criou a águia, por que Deus criou o homem. Elas não sabem. Elas não sabem de nada. Elas não sabem que Deus criou as plantas. Elas não sabem que Deus criou o ar, o sol, a terra. Acham que tudo existe por acaso, como os ateus acham, né? Tudo é do acaso, tudo é a natureza. Não. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas por causa da vontade dele. Ele tem uma vontade com tudo isso, ele tem um propósito. E em Apocalipse vai acontecer isso. O Senhor vai pegar todas essas coisas que ele criou e vai fazer tudo agir conforme o propósito dele. E quando ele volta, o Senhor volta no final da grande tribulação, o Senhor volta, ele estabelece o reino milenar por 1000 anos. E durante 1000 anos, toda essa criação, então, vai cumprir o propósito original que Deus criou. E na eternidade também, na Nova Jerusalém, vai cumprir o propósito eterno que Deus criou. Amém? Jesus é o Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpe aí se for alguma coisa para você entender. Se não entenderam, podem perguntar. Amém.